Muito bem, queridos, continuando na parte 2 da nossa aula. Então, qual é, enfim, a língua de anjos que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13? Que quer dizer propriamente dita essa língua de anjos? E eu queria trazer claridade à sua vida sobre esse assunto. A Bíblia não fala nada a respeito de uma língua específica que os anjos se comuniquem. A Bíblia não fala. Então, ou seja, não há qualquer menção na Escritura acerca de um idioma especial dos anjos, uma língua especial dos anjos, ou que a gente possui essa capacidade e pode ter esse dom de falar essa língua dos anjos. A Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia fala é Paulo utilizando uma figura de linguagem, e ainda que eu fale, ele usa de um exagero, que é essa chamada figura de linguagem chamada hipérbole. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não vale de nada. 1 Coríntios 13, verso 1 ao verso 2. Então, Paulo se vale desse exagero na sua fala, que é essa figura de linguagem denominada hipérbole, para dizer que ainda que eu possa fazer o melhor milagre, mas se eu não tiver amor, não adianta de nada. Abre aí a sua Bíblia. Eu sei que você leu na primeira parte, mas eu queria trazer mais claridade desse assunto para a sua vida. 1 Coríntios 13, verso 1 diz assim, na NVT: Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. O que é um sino que ressoa? Só faz barulho. Só faz barulho. Não muda nada. Se não tiver amor, a palavra do evangelho não alcança o coração. Ainda que eu tenha o dom mais maravilhoso que possa ser falar todos os idiomas dos homens e até a língua dos anjos. Ou seja, o crente não existe esse dom de falar a língua dos anjos. Mas Paulo submete a um exagero semântico, um exagero na sua fala, ainda que eu fale, para dizer que ainda se falasse essa língua angelical, não serve de nada se não tiver amor. Então, após mencionar o dom de línguas que a igreja de Corinto aparentemente considerava ali o suprassumo, em 1 Coríntios 12, e em 1 Coríntios 14 normatizar o uso do dom de línguas e submeter esse uso, o correto uso do dom de línguas, e ali 1 Coríntios 14 fala de línguas estranhas, línguas desconhecidas, essa língua que quando o crente fala, ele ora de fato, o seu espírito ora de fato, mas a sua mente fica infrutífera, e essa língua desconhecida, essa língua que ninguém sabe, mas que se for falada para a igreja precisa haver intérprete, no meio de 1 Coríntios 12, que ele fala dos dons, e 1 Coríntios 14, que ele normatiza os dons, temos 1 Coríntios 13, que vai falar que ainda que falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que retine, só faz barulho, não serve de nada. Então o apóstolo menciona que essa língua dos anjos é essa figura de linguagem, esse exagero semântico que é a hipérbole. Se não tiver amor, não valeu de nada. Em outras palavras, sem amor, por mais que alguém pudesse falar todas as línguas dos homens, dos anjos, toda essa habilidade memorável não passaria de simples ruído, como um sino retinindo, como um sino batendo. Os sinais da manifestação do Espírito Santo no Pentecostes. E a gente vai ver ali, a partir de Atos 2, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que era esse dia de Pentecostes? 50 dias após a Páscoa, que foi acompanhado de sinais que apontavam para a legitimidade daquele evento. Quais são os sinais? Eu coloquei aí para você no slide. Som de um vento impetuoso,
línguas como de fogo, e os crentes falavam em línguas conforme o Espírito lhes capacitava que falasse, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então temos 3 sinais: som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, e os crentes falavam em outras línguas, em outros idiomas, conforme o Espírito lhes capacitava. Ou seja, como é que eu sei que era outro idioma? Porque quem ouvia, ouvia no seu idioma natal. Verso 2 de Atos 2. Está aí na tela para você acompanhar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, um vento impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo concedia que falassem. São línguas idiomáticas, porque eu sei. Verso 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então eram línguas idiomáticas. O evangelho sendo anunciado em diferentes idiomas. Esse é o sinal da manifestação do Espírito Santo, que vai se repetir em Atos 10, verso 46, Atos 19, verso 6, na casa do centurião Cornélio, lá em Éfeso, em Atos 19, o Espírito Santo capacitando com essa habilidade sobrenatural que é falar em outro idioma. Eu não estou jogando fora o que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, sobre línguas desconhecidas, língua em mistério, mas em 1 Coríntios 2, em Atos 2, Atos 10 e Atos 19, que nós temos a descida do Espírito Santo em Atos 2, em Jerusalém, no Pentecostes, em Atos 10, na casa do centurião Cornélio, que não era um judeu, e em Éfeso, em Atos 19, nós temos a manifestação do Espírito Santo por meio do falar outro idioma. Como é que eu sei que Atos 2 era outro idioma? Porque fala que cada um entendia no seu idioma natal, na sua língua original. Atos 2, o derramado Espírito Santo foi a reversão da maldição de Babel. Como é que eu sei disso? Porque lá em Gênesis 11, do verso 1 ao verso 9, toda a humanidade falava uma única língua. E essa humanidade ela se junta para construir uma torre que viesse a alcançar os céus, como um símbolo da sua própria grandeza, porque eles queriam ser reconhecidos e da sua independência de Deus. Então, pega a sua Bíblia, novamente, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 11, a partir do verso 1. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Verso 3. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e seremos espalhados pelo mundo. E não seremos espalhados pelo mundo. Então, qual era a finalidade de construir uma torre que chegasse até o céu? Era ter no centro dessa cidade que eles iriam construir uma torre que chegasse até o céu. Para o quê? Qual era a finalidade? Ficarem famosos e não serem espalhados pelo mundo. E aqui começa a grande contradição. Verso 5.
O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Verso 6. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles não pararam de construir a cidade. E eles pararam de construir a cidade. Verso 9. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Olha, a grande contradição que há do verso 1 ao verso 8 de Gênesis 11. O homem, por sua iniciativa, tentando ficar famoso, ter reconhecimento, fazer uma torre que chega até onde? Até os céus. E olha o verso 5. O Senhor, porém, o Senhor que está nos céus desceu para ver a cidade e a torre, porque a obra do homem, diante da grandeza e da magnitude de Deus, é uma obra ínfima. Por isso que está registrado. O Senhor, porém, desceu, porque o homem não pode alcançar o Senhor por suas obras. Desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E ali Deus embaralhou as línguas e aqueles povos foram espalhados porque ninguém mais se entendia. Então, esse ato de orgulho do homem, de rebelião, levou Deus a confundir a língua dos construtores, resultando nessa dispersão da humanidade sobre a face da terra. A confusão das línguas foi uma forma de Deus impedir a união do povo em torno de um propósito contrário à sua vontade. Então Deus desce, primeiro ele olha do alto, ele desce para chegar ao nível do homem e para que o homem não viesse a fazer o que fosse contra a vontade de Deus, Deus embaralha as línguas. Então nós temos a primeira descida de Deus em Gênesis 11, que é Deus descendo e desfazendo os planos dos homens que são contra Deus. Porque qual era a motivação do coração daqueles homens? Ficarem famosos e não serem espalhados. Essa era a motivação errada. Deus deu olhando e descendo e embaralhando as línguas. Em Pentecostes, descritos em Atos 2, nós temos a reversão de Babel. Agora Deus desce na pessoa do Espírito Santo e forma um novo povo, a Igreja de Cristo, e cada um entendendo no seu idioma natal. Durante a festa de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e sobre outros discípulos, os capacitando a falar em várias línguas e vários idiomas diferentes, compreendidos tanto por judeus como por representantes de diversas nações que estavam presentes em Atos 2. O evento marcou o início da igreja, a expansão do cristianismo. Havia ali pessoas de várias nações, partos, medos, elamitas, do Ponto, da Frígia, da Ásia, e todos eles se entendendo. Deus agora desce e ele não embaralha as línguas, porque agora ele está formando um novo povo segundo a sua vontade, que é a Igreja de Cristo sobre a face da terra. E agora cada um entende no seu idioma natal. Se lá em Gênesis 11 Deus desce e para acabar com esse ato de rebelião e orgulho do homem, Deus embaralha as línguas e espalha o povo, aqui em Atos 2, Deus desce e une o povo, que são de diversas nações que antes estavam espalhadas, formam agora um só povo, que é a Igreja de Cristo, o conjunto daquelas pessoas que nasceram de novo, a tal ponto que as línguas não estão mais embaralhadas e cada um ouve no seu idioma natal. Atos 2 é a reversão da maldição de Babel. Enquanto Babel representava a divisão, o Pentecostes representa a união. Enquanto Babel representava a dispersão da humanidade devido ao pecado que estava endurecendo o coração do homem, Atos 2 representa a unificação da humanidade
através do Espírito Santo de Deus. Essa reversão simboliza o início de uma nova era, onde as divisões e barreiras entre povos e culturas são superados pela obra redentora de Cristo Jesus, por meio da ação maravilhosa e graciosa do Espírito Santo. Onde a língua antes separava, agora ela serve como um instrumento de proclamação da mensagem de Cristo a todas as nações, cumprindo a promessa de que a bênção de Deus se estenderia a todos os habitantes da terra, da semente de Abraão, que está lá em Gênesis 2, verso 3. A mensagem de Cristo se espalhando além do judaísmo, para representantes ali de Atos 2, de todas as outras nações. Assim, o Pentecostes não apenas inaugura a era da igreja, mas também simboliza o plano de Deus de reconciliar e unir toda a humanidade em Cristo, superando as divisões introduzidas por causa do pecado. E as línguas de 1 Coríntios 14, professor? Aí aquelas línguas lá que Paulo fala. Porque o que fala em língua desconhecida, verso 1 de 1 Coríntios 14, não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então nós temos uma característica aqui dessas línguas que Paulo fala em 1 Coríntios 14, que é uma língua desconhecida, que não fala no idioma dos homens, ou seja, não fala a homens, senão a Deus. Ou seja, 3 características iniciais: idioma desconhecido, não é idioma dos homens, fala a Deus, e ninguém vai entender porque não é uma língua idiomática. E em espírito, fala mistérios. Essa é a característica da língua desconhecida. Essa língua, antes da gente avançar para o próximo tópico, é uma língua não idiomática, é uma língua chamada de estranha, ou língua em mistério, em que Paulo fala que quem ora nessa língua, o seu espírito ora de fato e a sua mente fica infrutífera. E quando for falar para a igreja, há necessidade de um intérprete, porque quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas aquele que interpreta edifica a igreja. Então não adianta nada falar em línguas para a igreja se não houver um intérprete. Qual o propósito dos dons espirituais, então? Esse é o nosso próximo tópico. Os dons espirituais, em 1 Coríntios 1, verso 7, possuem o propósito de equipar a igreja de Cristo, o serviço de equipar essa igreja para avançar com a proclamação do evangelho, para trazer a glória de Deus e proclamar o retorno desse Cristo que veio e que voltará. Essa é a finalidade dos dons espirituais, a finalidade primordial. Não é exaltar quem possui esse dom, mas é equipar a igreja de Cristo para proclamar o evangelho e trazer a glória de Deus para essa terra até o retorno, até a segunda vinda de Cristo. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que os dons não cessaram. 1 Coríntios 1, verso 7. De maneira que nenhum dom vos falte. Por isso que os dons não acabaram. Que nenhum dom vos falte. Esperando. Os dons só irão acabar quando Cristo voltar na sua segunda vinda. Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos dizer que apenas aqueles que profetizam ou falam em línguas são os que possuem poder do Espírito Santo em suas vidas. Pois a Bíblia fala que nem todos os crentes profetizarão ou falarão em línguas. Mas ainda assim, ela diz que todos os crentes são batizados no mesmo Espírito. Está lá em 1 Coríntios 12. E o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. E aí, no verso final, nos versos finais, Paulo fala: porém, busque com zelo os melhores dons. O que quer buscar com zelo? Submeter a minha vontade à ação soberana de Deus para o que ele quer para a minha vida.
E aí, sabendo o que ele quer, eu vou buscar com zelo, com base na vontade soberana de Deus e na pessoa do Espírito Santo ao distribuir esses dons. Isso é buscar com zelo. Não é buscar o dom para ser notado, para ser favorecido, para ter um cargo dentro da igreja. É buscar o dom com fervor, é buscar o dom submetendo a nossa vontade, é buscar o dom submetendo essa nossa intenção à ação soberana de Deus na pessoa do Espírito Santo que distribui os dons como quer. Então, nem todo mundo vai falar em línguas, nem todo mundo vai profetizar, mas todos são batizados num só Espírito. E o Espírito Santo vai distribuir esses dons. Submeta a sua vontade de ter determinado dom, que é o buscar com zelo os melhores dons, à ação de Deus. Deixe que Deus molde você e não tente você ser moldado pela sua vontade. É diferente. Busque com zelo. E buscar com zelo é submeter aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, até mesmo acerca dos dons, à vontade de Deus. Então, com isso, nós chegamos ao fim dessa aula. Eu creio que foi bastante proveitoso e que Deus fale profundamente ao seu coração. Amém, queridos? Até a próxima aula. Graça e paz.